Olá, bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos aqui juntos, falando. E nesse papo gostoso, um bate-papo descontraído, e trouxemos essa semana um convidado muito especial, Jesus Gonçalves, um grande cristão espírita, depois de séculos e séculos de equívocos, mas a bênção do Pai nos dá a oportunidade, através das reencarnações, de podermos trabalhar a nossa própria evolução moral e espiritual. E isso é muito bom. São 10 horas e nós vamos iniciando. O nosso convidado já está aqui, Jesus Gonçalves. As vibrações que vertem de mais alto nós conseguimos sentir com essa presença e nós vamos falar, encerrar hoje, logicamente que tem muito mais a contar, mas nós começamos apenas como uma provocação. Nós terminamos ontem e até a Cirlei falou assim, nossa, mas que desafio do Divaldo, porque nós ontem contamos como que o Jesus teve esse relacionamento com Chico Xavier, que foram 2 anos de cartas trocadas, e ele também se apresenta para Divaldo. E ele convida o Divaldo para ir falar no leprosário, falar naquela colônia de rancenianos. E o Divaldo, ainda muito jovem, inclusive nós confundimos até um pouco a idade, porque o Divaldo é de 1926. E o Jesus convida o Divaldo em 1949. 49. Não, o Divaldo é de Divaldo 1927. Isso, de correto. 1927. E ele convida em 1949. Então o Divaldo tinha apenas 22 anos. 22 aninhos, era um adolescente, 22 né? anos e ele fica muito receoso. Um adulto jovem, né? Muito receoso. Tem uma outra retificação que eu queria fazer também, Leila. Mas então aí o Divaldo diz assim, que ficou com medo, e aí o Jesus fala, né? Você quer ir lá ou você quer ir para lá? Foi a forma de convencer o Divaldo. Mas o Roberto disse que quer fazer também uma retificação do que foi dito. Pode falar, Roberto. Sim, nós falamos sobre uma colônia de Guarulhos. Na verdade, não é uma retificação, porque existe, ou pelo menos existia à época, a colônia de rancenianos lá em Guarulhos, que era a Padre Bento. Então, é o hospital, como era conhecido, o Hospital Padre Bento. Na verdade, é um hospital para rancenianos. E então essa informação estava incompleta, não é uma retificação, estou completando. Agora, existia à época 4 colônias aqui no estado de São Paulo, similares àquela lá de Guarulhos, né? Similares no sentido de que eram uma destinação muito específica. Que era de Guarulhos, né? Que é o Padre Bento, tinha de Pirapitingui, que é ali no entorno de Itu, e tinha de Cocais, que é ali em torno de Casa Branca, né? Aqui no norte de São Paulo, noroeste. E aquela que foi a primeira, que é onde Aimorés, né? Onde ele ficou, né? Na primeira. Que o Jesus fica, né? Que é Aimorés, né? Agora, veja bem, eu estive por várias vezes numa colônia de rancenianos, né? Chamado Hospital Estadual Tavares de Macedo. Era uma colônia, lá tinha de tudo, gente. Lá no Rio como de Janeiro, né? Fica no entorno do Rio de Janeiro, na região metropolitana, que é na cidade de Itaboraí, a colônia estadual Tavares de Macedo. Então, ali, eu vivenciei muitas experiências e o sentimento de piedade, ele é impossível não aflorar nesses momentos. Mas o que mais me tocava
era a diversidade também de comportamentos, Leila, de, de reação em face da doença. Porque os irmãos rancenianos, eles também lá têm as suas idiosincrasias, as suas limitações, suas imperfeições, são seres em provações, nossos irmãos em provação muito difíceis. Mas um deles me chamava mais atenção porque a gente acabava entabulando conversações e tornava-se um habitué, né? E a gente estava lá pelo menos uma vez ao mês, geralmente era no último domingo do mês. Um domingo de manhã, Rio de Janeiro, não importa se era verão, inverno, primavera, mas sobretudo no verão as pessoas iam buscar a praia, né? Então a gente ia bem distante da praia, lá para a colônia estadual Tavares de Macedo. Então tinha uma pessoa de nome Aristides, e ele era uma pessoa muito magoada, fechada, dificilmente ele se abria. Embora os acordes, nós tínhamos acompanhado de jovens com um violão e cantando, e às vezes era um coral também, para alegrar, quebrar aquela frieza, né, daquele ambiente hospitalar. Mas ele não se abria. E um dia eu insisti, sentei na mesma cama, né, e ficava no espaço das enfermarias, e sentei na cama e comecei a conversar com ele. Então, ao abrir o coração, ele me colocou que, senhor Roberto, eu sinto as dores, né, porque é uma doença ingrata, mutiladora, mas o que me dói muito é que, aí fala particularmente de um afeto, que era o irmão dele, que tinha deixado ele lá há 10 anos, mas com o compromisso de voltar nos dias da visita, que era fim de semana. E nunca mais voltou. Então, muito magoado. Então, ali era preciso, além de você solidarizar-se com ele, mas preencher aquele vazio existencial em que ele estava. E aí entra a mensagem espírita. E era foi uma experiência muito enriquecedora que vivenciei naquelas épocas. Mas a gente vai caminhando, que o nosso cafezinho é um bate-papo curto, senão nós não vamos fechar aqui um pouquinho mais sobre o Jesus Gonçalves. Aproveitando para mandar um abraço também para a Alícia. A gente ontem terminou dizendo que ele enviuvou pela segunda vez. Falamos sobre a estrada de Damasco dele? Então, ele enviuvou pela segunda vez. No velório, alguém ali que tinha uma mediunidade, mas não uma mediunidade educada, equilibrada, ela vê a esposa e se desequilibra, foi assistida. Depois, numa reunião mediúnica, a esposa, através de uma médium, se manifesta, fala com ele, velho, o Deus existe. Então, mas mesmo assim ele ainda tem aquela dificuldade. Aí com aquelas dores muito grandes ele provoca Deus e ele em 2 minutos aquela água se transforma numa medicação, as dores passam e dali ele começa. Nós falamos inclusive que ele constrói um centro espírita, mas enquanto o centro não estava construído, ele passou a utilizar o espaço do cassino, porque lá na colônia tinha um cassino. Era como se fosse uma cidade, tinha tudo, só que as pessoas que ali viviam eram pessoas portadoras da hanseníase. É uma contribuição, Leila, porque foram 3 etapas, né? É a construção do centro, que as primeiras reuniões foram na casa dele, e depois muita gente então vai para o cassino, espaço maior. E depois, então, o Centro Espírita. O Centro Espírita. Mas sabe qual o livro que levou ele à conversão ao Espiritismo? Pode falar. O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. De que ele sentia falta, gente? Ele revoltava-se contra Deus. Falava assim, olha, isso não é justo. Só que o livro Céu e Inferno, ele fala sobre o Código da Justiça Divina. Então, ali ele entendeu. Então, ele devorou aquele livro e falou assim, agora eu sou espírita. Ele entendeu o propósito da doença, das dificuldades na vida de cada um de nós. E enquanto a pessoa não consegue ter esse entendimento, aí fica difícil. Então, veja né? bem, porque a nossa chamada Estrada de Damasco, elas são diferentes. Porque muitos, por exemplo, veem ao Espiritismo através de uma das obras da codificação, mas via de regra vem pelo Evangelho, depois vem os outros. E ele já foi logo. Eu acho que aquele confrade que estava ali
ao lado dele. Aliás, foi uma senhora, né? Uma moça, falou, olha, toma aqui o livro. E ele leu. Então ela foi muito inspirada, porque ele era uma pessoa, já o dissemos, né? De uma inteligência rutilante, porém, internamente ele era trancado. Eu, por exemplo, cheguei ao Espiritismo através dos livros dos casos de Chico Xavier. Então, são caminhos diferentes, né? Mas ele leva apenas nessa trajetória aí, entre se tornar espírita, construir o centro e também desencarnar, foi pouco tempo. Foram 2 anos trocando correspondência com Chico. Ele, em 1945, porque a esposa falece em 43, em 43 mesmo, ele era um homem muito dinâmico. Ele casa novamente pela 3ª vez com uma interna também dali. Uma mulher que também estava enferma, cega, espírita, e ele casa com ela. E ela também provavelmente o ajuda nesse projeto da criação desse centro. E ele, em 2 anos, o centro é construído. A esposa faleceu, a Anita faleceu em março de 43, 3 de março de 43. Anita Vilela. Anita, nesse mesmo ano, ele casa novamente agora com a Isabel. Só que eles chamavam ela de Ninita. Ninita. Anita foi a segunda e Ninita a 3ª. Os 2 viúvos casaram. Em 45 nós falamos, ele funda a Sociedade Espírita Santo Agostinho. Conseguiu doações de várias casas espíritas, vários trabalhadores, irmãos espíritas, colaboram nesse intento. Mas o Jesus... Eu tirei o meu chapéu para o tesoureiro, viu, Leila? Por quê? Era um registro muito minucioso, né? Então registra lá que foi despendido, ou seja, gastou-se na fundação da Sociedade Espírita Santo Agostinho a importância de 30.626 cruzeiros e 10 centavos. Esse era um bom tesoureiro mesmo, deu todos os detalhes, até os centavos. Mas o Jesus, a doença, já vinha de uma forma muito... Ele descobriu que estava enfermo por volta de seus 30, 31 anos, e ele já estava em 1947, ele estava com uns 17 anos, mais ou menos, né? 15 a 17 anos que a doença havia eclodido, porque, inclusive, a hanseníase, ela pode ficar sem, assim, eclodir, mas já no organismo, cerca de uns 10 anos para aparecer. Então, na realidade, não se sabe há quanto tempo ele já tinha aquela enfermidade ali no corpo. E ele já vinha muito doente e ele havia já até perdido a voz. Quer falar sobre esse episódio, Roberto? Ele já sem voz, e aí ele com muita dificuldade vai até o centro. Às vezes nós carregamos uma limitação física ou de desempenho na vista, na audição, e na voz, no palato, durante muito tempo. Entretanto, quando o desenlace está próximo, os órgãos que mais começam a definhar e falhar mesmo são aqueles que nós usamos muito. E o Jesus, ele era um excelente cantor, um orador, de uma voz, tal como lá nosso comentado, né, o biografado, o Jerônimo Mendonça, e ele tinha uma voz muito forte, o Jerônimo. Então, assim, ocorreu com o Jesus Gonçalves, ele começar a perder a voz. E, de repente, ele perdeu. E há muito tempo ele não falava. Só que aí, ele, determinada feita, presente nas reuniões lá da Sociedade Espírita, ele toma do microfone e ele fala ininterruptamente.
por 2 horas. E depois... Para cerca de 300 pessoas que ali se encontravam. E depois, mudo. A voz some novamente. Some. A gente pode até dizer, assim, numa conotação poética, né? Que foi realmente o canto do cisne dele, né? Mas ele, quando foi no dia 16 de fevereiro de 1947, 16 de fevereiro, aproximadamente umas 11 horas da manhã, ele desencarna. Ele desencarna, retorna à pátria espiritual. E aí tem um episódio muito interessante, porque alguns dias após, lembrando que não existia WhatsApp, não existia as facilidades de hoje em dia, Chico Xavier, jovem ainda, estava com 37 anos, e ele estava com 2 companheiros de São Paulo, que agora eu não recordo o nome, andando, caminhando pela rua, assim à noite, não era dia de reunião no centro. Mas ele deu aquele desejo de ir até o centro. O Chico falou, vamos até o centro, vamos fazer uma oração. E quando chega lá no centro, Emmanuel se aproxima, Chico recebe uma mensagem de Emmanuel, e de repente ele vê um espírito entrando no centro. Ele relata que era de porte alto, né? É alto. Quer contar o episódio? Não, fica com você, só E dizer. ele vê aquele espírito e ele percebe assim que principalmente a cabeça, assim, o rosto, muito iluminado. E uma das pernas também, muito iluminadas. E ele se aproxima. E o Chico, muito timidamente, pergunta, eu posso saber quem é você? E ele diz, sou eu, Chico. É o Jesus Gonçalves. Lembra que eu disse que viria? Lembra que eu disse, quando eu desencarnasse, viria te ver. E aí Chico começa a chorar, e os amigos não entendem o que está acontecendo, porque aquela emoção. E aí ele queria trazer uma poesia através do Chico. E aí os amigos correm, providenciam papel, e ele traz aquela mensagem, e ele diz que ele levasse essa mensagem aos irmãos de Pirapitingui, aquela poesia. E aqueles amigos, quando retornam a São Paulo, porque o Chico não sabia realmente se ele havia desencarnado, não tinha ciência. E aí os amigos vão, levam a poesia, tomam realmente conhecimento, constatam que ele havia desencarnado poucos dias antes, e justamente a parte que foi mais afetada durante a enfermidade, que foi a cabeça, o rosto e uma das pernas, foi aquela que se encontrava mais iluminada. Lembrando que essa lesão na perna foi de tal ordem, né? Pois uma perna, nas duas, na verdade, mas os lepromas, né, com as marcas da hanseníase, era numa das pernas só, mas muito forte. Então, que ocorreu isso. Lembrando que ele ficou cadeirante, né, nos últimos anos de vida dele. E ele chega ali todo iluminado. E isso foi muito bonito, como nós comentamos, depois, edições mais recentes do Parnaso do Além Túmulo, foram incluídas poesias dele. Mas tem também relatos da vida dele através de Divaldo, e tem 2 livros que o Roberto até gostaria de citar, né, Roberto? Assim, um deles, aliás, o Jesus Gonçalves, ele mereceu do historiador e pesquisador, né, o Eduardo Carvalho Monteiro, 2 livros. Um foi o primeiro, ele traça a trajetória dele desde lá no século V, né, século IV, século V, até a atualidade, que é a extraordinária vida de Jesus Gonçalves.
E ali ele detém-se a relatar muito, né, quem foi o Alarico I, II e Richelieu, até chegar a Gésio Gonçalves. E neste último, aí sim, porque ele vai fazer uma elegia, uma homenagem ao Gésio Gonçalves, que é o Gésio Gonçalves, é o título do livro, Gésio Gonçalves, o poeta das chagas redentoras, porque realmente ele se redimiu perante as leis divinas na última reencarnação. Isso através do Eduardo Carvalho Monteiro. Carvalho Monteiro, baseado em fatos de documentos e também mediúnicos, né, Leila, para reportar. Isso. Agora, e com relação a... Porque ele veio depois, através do Chico, trouxe várias mensagens, mas tem também através de Divaldo. É isso que eu queria que você contasse. Divaldo, na verdade, a Vaia tem alguns livros, né, mas um especialmente, uma biografia, entre outras tantas, do Divaldo, é de Altiva Noronha. Então, ela narra que estava assim o Divaldo na residência dele, numa região próxima, e dá até um nome, mas é bem na periferia, e que dava fundos para uma região paupérrima, né? É o que seria hoje os chamados favelas, né, Leila? E ele então estava ali, que era o quintal da casa dele, dava fundo para esse povoado. E ele estava orando, e aí ele de repente aparece, é uma figura, umas carantonhas assim muito estranhas, né? Então a facies assim muito fechada, que era característica, né, ainda das marcas do leproma, que sabemos que fica impresso no perispírito durante algum tempo. Então, aí ele se manifesta, o Gésio Gonçalves, em espírito, portanto já desencarnado, e diz assim: não se assuste, meu irmão. Eu não sou nenhum bem-aventurado, mas também não sou nenhum obsessor. E ele então identifica-se como Jesus Gonçalves. Aí é quando ele formula, né, um convite ao Divaldo Franco e solicita-lhe que vá visitar ali mesmo em Salvador, que acho que é em Águas Claras, uma colônia de rancenianos, né, um hospital colônia. E aí o Divaldo fica impactado, fazendo a retificação da idade, né, a lei já foi feita logo no início. Ele tinha 22 anos, era muito jovem, naturalmente ele estava assim ensimismado consigo mesmo, tinha lá suas dúvidas ainda, antes daquele momento em que ele se dedicaria, literalmente, entre corpo e alma, à divulgação doutrinária, que ocorreria a partir dos 27 anos. Mas aí ele faz o convite ao Divaldo, pedindo para ele ir lá em Águas Claras, visitar os irmãos rancenianos. E o Divaldo então falou: mas você, por favor, não me peça isso. Ele falou: Divaldo, eu estou pedindo para você ir lá, para que você não tenha que ir para lá. O Divaldo viria a relatar depois que ele também tinha um comprometimento com a hanseníase. E veja bem, como é que ele sublimou isso? Dedicando-se à divulgação doutrinária, a consolar corações deste e do outro plano da vida, e depois, mais tarde, em 1950, 52, criar essa obra que todos nós hoje no campo assistencial, espírito e não espírito, admiramos tanto, que é a Mansão do Caminho. Agora, tem um outro livro, Leila, de autoria do espírito Victor Hugo, que é o Párias em Redenção. Victor Hugo, ele era francês, e ele narra a trajetória do Jean-Armand Duplessis Richelieu, que era o cardeal Richelieu, né, ficou conhecidíssimo pela sua, digamos, uma governança com a mão de ferro, ele substituindo inclusive ao Carlos XIII. E então, neste livro, ele narra em detalhes e traz, então, esse relato de quem foi o Gésio Gonçalves, né? A última, tem notícia, pelo menos, aquela que sobressaiu-se mais. Párias em Redenção, através da mediunidade de Divaldo Franco e do espírito Victor Hugo. Mas nosso tempo
já se acabou, mas nós lembramos essa semana como que esse homem, que era um rei, um general, um religioso tão temido, mas ele se transforma num cristão e ele continua agora no mundo espiritual trabalhando. Inclusive há relatos, não sei se realmente são verídicos, mas há relatos que o nome dele, na realidade, não era Jesus, era Jesus, Jesus Gonçalves. E quando ele chega no mundo espiritual, ele diz: eu não sou digno de ter esse nome, Jesus. E aí ele passa-se a se intitular Jesus Gonçalves. Há informações a respeito disso, mas nós não podemos afirmar que realmente seja assim, mas de qualquer maneira, é uma trajetória que ele venceu. E é isso que a gente tem procurado trazer para que a gente veja. Todos nós temos a possibilidade de caminhar e de vencer. O Roberto gostaria de falar mais alguma coisa, porque o nosso tempo já se esgotou. Então, você sempre me fala assim, olha, o tempo já acabou, mas você pode falar. Não, é a judiação, né? Vocês não concordam comigo? Mas olha só, que é um fato que a ser registrado, que foi no dia 18 de maio do ano 2000, o Jesus Gonçalves, o Espírito, né? Ele teria chamado o apóstolo Pirapitingui, ou como apropriadamente denominou Jesus Gonçalves, o Carvalho Monteiro, né, Eduardo Carvalho Monteiro, é o apóstolo das Chagas Redentoras. Ele inaugura com um grupo, participa do planejamento de um grupo de espíritos de alta estirpe, de alta hierarquia, no mundo espiritual, da formação do Templo Espiritual Maria Santíssima. Maravilha. 18 de maio de 2000. Então, seria mais de 50 anos depois dele ter desencarnado. Né? Ele, até onde sabe, não teve mais nenhuma reencarnação. Mas isso tudo para ilustrar o seguinte: o tempo que o espírito passa na chamada erraticidade, e na verdade lá ele é investido de outras missões, o trabalho continua. Né? Como Jesus disse, né? Muito será dado, aqui muito foi dado, muito será pedido. Então, se a misericórdia divina foi enorme, e como é a favor de todos nós. E aí cabe nos exercitar o sentimento de gratidão, retribuindo. Então está o nosso querido Jesus Gonçalves, lá na comunidade chamada Templo Espiritual Maria Santíssima, trabalhando ainda pela humanidade terrena, que compõe-se dos encarnados e dos encarnados. Em outros também, né? Porque nós sabemos que o espírito ele tem essa liberdade de poder se espalhar em vários lugares, né? É muito bom. Mandando um abraço aqui para Cristiane, para Lina. Abraço também para quem mais? Sérgio Henrique. Ó, Sérgio, que bom. Daniele, Simone, Leondina. Ah, Simone, ó, mandando um abraço. Um abraço para Patos de Minas. Aqui tem, do meu lado, tem um mineiro, ai. Tem um mineiro. Depois bom. a gente vai instituir um curso de mineirês aí, né? Um abraço para Janete. Um abraço para Ana Maria. Oh, que coisa boa, Ana Maria. Poxa, Ana, nossa, me emociona, hein, Ana? Quantos anos, né? Tantos anos trabalhamos juntos, nossa. Que Jesus abençoe também você, sua família, muita coisa boa para todos vocês. Laudinauria, Sueli, ô Sueli. Tem mais Estamos gente. em preces aqui, Sueli. Yes. A Sueli dizendo que o grupo da sopa e da creche fazia visita lá no hospital de Pirapitingui. Olha, temos que conversar sobre isso, particularmente, Sueli. Com os amigos. São experiências gratificantes. A Nívia estava cuidando da horta, se atrasou um pouquinho, né, Nívia? Vanessa.
Oh, Arnaldo, bom dia, my friends. My friend. Nós, nós Bacana, temos que Zé. começar a responder a você também em inglês. Leondina, Vaninha. Nossa, que emoção. Olha, a Vaninha também é mineiro, uai. É. Eliane, olha, Eliane é de Caruaru, Pernambuco. Olha que beleza. Então, é uma Eliane. terra fantástica o Brasil, né? Olha, que A bom, internet que bom. nos Nossa. permite conectarmos, né? Mantemos esse laço, fortalecendo o laço. É uma alegria muito grande. Hoje é sexta-feira. Nós não temos Terminamos nenhuma, o nosso tempo, Leila. Agora sou eu que bato o não temos nenhuma martelo. atividade hoje à noite, mas amanhã, às 10 da manhã, nós temos o nosso Evangelho com a família, logo após a evangelização para a criança, e domingo, o Evangelho no Lar também às 10 da manhã. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, dê um joinha, compartilhem, para que essas histórias belas de superação, elas possam também inspirar a outras pessoas, possam mostrar, se ele pôde, nós também podemos. E juntos podemos muito. Paz a todos e uma boa sexta-feira. Obrigado a todos, né? Foi uma semana maravilhosa, produtiva. Para mim, particularmente, planifica muito. Então, tendo como compartilhar com vocês, melhor ainda. Então, um ótimo fim de semana para todos e até na segunda próxima, neste mesmo horário. A Janete é de BH. Ok, vamos falar de Belô em outro momento. Tchau, gente. Beleza. Tchau, gente.